Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para a informação. Separei um corte aqui do ESPN UFC, o Pascoal aí trazendo informação, analisando também o Palmeiras que teve essa grande vitória ontem em cima do Botafogo de São Paulo. No final do vídeo aí também vou trazer informação do mercado da bola, do Vila Sante, do Grêmio. Deixe sua opinião nos comentários, deixa o like, quero aqui deixar crédito aos canais oficiais da ESPN aqui abaixo no link da descrição, mas agora bora pro vídeo, galera. Vamos falar do Palmeiras, conseguiu uma vitória importante ontem no Campeonato Paulista e leva a possibilidade de classificação para a última rodada, né? Agora depende só de um time, não mais de dois, porque o São Bernardo já está classificado, então vai ter que vencer o seu jogo e olhar o jogo da Ponte Preta para saber se continua ou não na competição. O futebol do Palmeiras ontem, ele reviveu da maneira que se esperava? Ou a vitória é mais importante do que o desempenho? Não, o Palmeiras foi muito superior. O time do Botafogo é fraco, né, gente? O Palmeiras foi superior ao Botafogo de Ribeirão Preto o tempo todo. Mas acaba sofrendo um gol num contra-ataque. O Cafu acaba saindo muito bem com a bola pelo lado do campo. Esse foi o lance do gol anulado, né? O Marcos Rocha faz o gol. O árbitro estava de costas para esse jogo, para esse lance. Ele não viu o tranco que o Marcos Rocha deu. Com os dois braços, o Rocha empurra, ó. O árbitro não viu, porque ele estava saindo. Aí ele foi chamado pelo VAR para anular o gol, esse gol aí esse gol do Palmeiras. Mas o Palmeiras tomou o gol 1-0, depois teve as condições necessárias para virar 3-1, especialmente no segundo tempo, onde jogou até bem melhor do que a expectativa. Esse é o lance do gol, né? Vai dar um tapa no fundo do Cafu e vai cruzar a bola para sair o gol da equipe do Botafogo. E o Palmeiras, nesse instante, bateu um desespero na torcida. Aliás, a torcida do Palmeiras ontem foi um capítulo à parte, né? As organizadas, boa parte do jogo, não cantaram, não se manifestaram, só o torcedor comum se manifestava. Quando o torcedor organizado começa a se manifestar para apoiar o time, para apoiar o treinador, porque eles apoiam o time e o treinador, mas não apoiam a direção e a presidente, aí esse gol do Estevão, eu queria falar só um negócio para você. Se é um jogador internacional que faz esse gol, a gente ia passar esse gol 42 vezes por dia. Mas foi o Estevão que fez o gol. A gente pode passar, se quiser, entendeu? em looping. Não, só para dizer o seguinte, porque é um baita gol, né, gente? Ele bota 3 para trás e bota mais 3 para trás. 3 mais 3, é isso. 3 mais 3, mais 3 depois e não acontece nada. Então, bom, voltando ao jogo, o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo e entendo que o Palmeiras mereceu a vitória. Mas ainda não é o Palmeiras. O Palmeiras ainda não se encontrou como Palmeiras. E eu quero fazer um elogio ao Abel. Por quê? Porque ontem ele deu uma entrevista espetacular. A entrevista do Abel ontem foi espetacular. E mais uma vez, né? O Palmeiras jogou quantas vezes essa temporada? 11? 10? 11, né? 11. São 11. 12 rodadas, falta uma? São 11 rodadas, são 11 entrevistas que ele carimba a presidente do Palmeiras. Ontem ele carimbou de novo. Não, teve jogo que ele estava suspenso, ele deu entrevista? Não, são 10. O João Martins ficou uma, né? O João Martins ficou. Então são 10 entrevistas que ele deu e nessas 10 entrevistas ele cutucou a presidente do Palmeiras e ontem ele foi mais incisivo. Ele foi mais direto, mais objetivo. Até porque a pergunta foi muito mais objetiva, muito mais direta e ele enquadrou realmente aquilo que ele pensa. Jean, tua análise do jogo. Daqui a pouco a gente entra nessa questão do Abel, que a gente vai ouvir um trechinho dele. Então, o jogo, para mim, foi uma síntese do que tem sido os jogos do Palmeiras nesse Campeonato Paulista. Foi mais um jogo típico do Palmeiras no Campeonato Paulista. O que significa isso? Um jogo que não é brilhante, que não é um espetacular, mas em que o Palmeiras é melhor do que o seu adversário. Porque o Palmeiras empatou muitos jogos em que ele foi melhor que o adversário, em que ele criou mais chances, em que ele teve mais volume, em que ele finalizou mais, que ele ficou mais no campo de ataque e que desperdiçava gols. Aliás, foi a tônica também no Campeonato Brasileiro. Sim. Não foi o Palmeiras brilhante, mas foi o Palmeiras o time com mais chances criadas no último Campeonato Brasileiro. Então, é um time que chega muito, que finaliza, que produz, mas que não consegue fazer os gols acompanhando essa criação, né? Os gols são sempre num nível menor. Ontem os gols saíram até mais para o final do jogo e por isso o Palmeiras conseguiu vencer. Vários jogos muito parecidos com esse jogo com o do Botafogo, o Palmeiras não conseguiu vencer no campeonato. E claro que tem histórias, 20 pontos são bons pontos, é uma boa pontuação. Sim. É o quarto time que mais pontuou no campeonato, a gente já falou
essa história, que seria líder em outras 2 chaves, mas assim, você tem que olhar para a chave em que você está inserido. Lógico. Não adianta olhar para as outras chaves. Então, acho que o jogo resumiu o que tem sido este Palmeiras. É um Palmeiras com dificuldade de pôr a bola para dentro, nem tanto de criar, e um Palmeiras com dificuldade defensiva. Acho que esse é um ponto importante nas transições ofensivas do adversário. É impressionante como o contra-ataque do time adversário, o Palmeiras sofre, e isso já vinha desde o ano passado, como não sofria antes. Tanto que ontem o Everton, apesar de tudo, também trabalhou. Também fez pelo menos umas 2 grandes defesas em contra-ataque, toma o gol do jeito que tomou. Então, acho que, tanto olhando para as deficiências como para as qualidades, o Palmeiras de ontem foi meio que o Palmeiras básico, o Palmeiras típico deste Campeonato Paulista. Eu estou olhando aqui a tabela de classificação, né? No grupo A, o grupo do Corinthians já está resolvido, Corinthians e Mirassol classificados. O Mirassol é o adversário do Palmeiras na última rodada. No grupo do Santos, ainda tem ali um bololô, né? Porque o Santos Grande, tem 15 né? pontos. Todo mundo tem chance, né? Todo mundo tem chance, né? Nesse grupo, porque a diferença é de 3 pontos. Deixa eu ver se a Portuguesa... Acho que a Portuguesa não mais, porque a Portuguesa tem 2 vitórias. Se vencer seu jogo, chega a 3. A Portuguesa já está fora, né? O Bragantino tem quantas vitórias? Se o Bragantino perder para a Ponte, dá. É verdade. É verdade. E o Guarani pega o Corinthians, que já está classificado. É verdade. Todo mundo pode classificar. Lembrando, né? A Portuguesa ontem vencia por 1-0 até o finalzinho, o que faria o São Bernardo jogar na última rodada contra o São Paulo. Precisando de resultado, mas aí o São Bernardo empatou nos acréscimos e se classificou já de antemão. Aí agora a gente está vendo o grupo do São Paulo ali, o São Paulo, né, sendo muito questionado, mas já classificado no Campeonato Paulista. E aí o grupo do Palmeiras, que eu acho que é onde vai morar o perigo, né, Pascoal? Porque o São Bernardo está classificado já com 23 pontos pelo número de vitórias, tem 7 e o Palmeiras tem 5, então mesmo que o São Bernardo perca o jogo e o Palmeiras vença, e a Ponte vença, não é suficiente para o São Bernardo sair. O São Bernardo enfrenta o São Paulo. O São Bernardo enfrenta o São Paulo, a Ponte enfrenta o Bragantino. Mas em Campinas, né, no Moisés Lucarelli. E o Palmeiras joga fora de casa contra o Mirassol. Desculpa, gente. A Ponte precisa de um empate. O São Bernardo está classificado. Não. Sim. A Ponte não. A Ponte precisa ganhar. Ela vai a 23. Se ela for a 23, o Palmeiras vence e ganha no saldo de gols. Vai o saldo de gols. Perfeito. Então, porque aí empata no número de vitórias. A Ponte tem uma vitória a menos. Então, assim, a Ponte não tem um jogo tão fácil assim. A Ponte recebe um Bragantino que, como a gente está vendo, está jogando por vaga. Sim. O Bragantino não pode perder. O ideal para o Bragantino, inclusive, é ganhar para não depender do resultado dos outros. Mas o Bragantino não pode perder de maneira alguma se quiser se classificar. Então, esse jogo Ponte Preta e Bragantino, no fim, de alguma maneira, é claro que não envolve times tão grandes. Sim, mas é o jogo que define é o grande jogo muita coisa. Porque são 2 times que podem se classificar e podem estar eliminados na próxima rodada. Então, claro, a Ponte tem a vantagem de jogar em casa, tem jogado bem, venceu o São Paulo no Morumbi na última rodada, mas não é um jogo fácil para a Ponte. Então, claro, o Palmeiras precisa ganhar de um Mirassol que vem num momento muito ruim, né? Por mais que já esteja classificado, acho que são 5 jogos com derrotas e empates apenas. É um Mirassol que garantiu a vaga lá atrás. Como o São Paulo, 5 sem vencer. Isso, exatamente. A tendência é o Palmeiras se classificar? É uma coisa. Quando você não depende só de você, é uma coisa mais difícil. Sim. Se o Palmeiras dependesse só dele para se classificar, aí seria mais fácil. Não é fácil jogar contra o Mirassol e Mirassol. Já entra um complicador. Mas o Mirassol não vence 6 jogos, não é isso? Sim, mas... É muita coisa. Mas agora é a Vera. Precisa... Para o Mirassol não, o Mirassol está classificado. Sim, mas o Mirassol tem que dar uma satisfação para a torcida, gente. Vai ficar nessa de só apanhar, de só empatar e vai chegar na outra fase desse jeito? Tem que dar uma satisfação para a torcida. Eu até apostaria na vitória do Palmeiras contra o Mirassol. Agora, o Palmeiras não terá os 2 zagueiros titulares. O Palmeiras não terá os 2 zagueiros titulares. É verdade. Ontem o Murilo tomou o cartão e o Gomes está fora por conta de lesão muscular. Então o Naves vai jogar, entra o Naves nessa vaga do Murilo. Então são um de 20 e um de 23 na zaga de 22, né, na zaga do Palmeiras. E pela entrevista do Abel também, o Naves tem pouco tempo no Palmeiras. Segundo o Abel, ele também tem proposta para sair. Então, o Palmeiras está trazendo um zagueiro já está lá, que veio do Cruzeiro. E o outro que o Palmeiras está trazendo do futebol norte-americano, que foi revelado pelo Atlético Mineiro. Deve chegar nessa semana para
nesse fim de semana, inclusive, para O Atlético, né? O Bruno ex-Atlético Mineiro. Não, O outro, o Fux veio do Atlético Mineiro, Atlético, perfeito, não isso. do Cruzeiro. Veio do Atlético Mineiro, também o Bruno Fux e o jogador que vem da Major League Soccer, que foi um dos melhores zagueiros da temporada. Bom, Sim. é um concerto. Mas o Abel ontem fala, cadê meu meia? Quer ouvir o Abel? Quer? Ele ontem estava afiado. O Pascoal quer ouvir o Abel Ferreira. Vamos ouvir, então, o Abel Ferreira, porque ele falou de muitos assuntos e, assim, deu até uma declaração bem interessante sobre a questão da semana, né? Sobre os gramados do Brasil, então acho que vale a gente ouvir. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou de morte. Fico muito triste quando alguns de vocês fazem manchetes com jogo de vida ou de morte. Não há jogos de vida ou de morte. Isto não é nenhuma guerra. É um jogo entre rivais e o futebol há de ser, quer gostem, quer não gostem, há de ser sempre um jogo. A pergunta que vocês têm que fazer é porquê que, por exemplo, o Atlético Mineiro, que fez uma arena nova, meteu um gramado novo e depois vai trocar por sintético. Não há de nenhum escrito cientificamente que um gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer o Brasil tem 3, entendo o Neymar, porque nós já estivemos lá no Mundial e vocês também estiveram lá. Quem é que não esteve aqui no Mundial comigo quando nós lá fomos? Vocês não viram a qualidade da grama natural? Melhor que a carpete que a minha mulher tem lá em casa. A pergunta é, porquê que os clubes estão a passar para os gramados sintéticos? Eu digo-vos porquê. Não tem condições um gramado natural acompanhar a densidade de jogos que tem aqui no Brasil. É impossível. Quando o Palmeiras ganhou um dos campeonatos, nós fomos melhor visitante, não foi mandante, visitante. O ano passado o Botafogo foi campeão, foi dos melhores visitantes. A mesma fiscalização que a FIFA faz aos gramados sintéticos, se viesse a UEFA, que a UEFA é que faz isso, é que fiscalizar, e estou-me a repetir, os gramados vocês sabem. E isso é como andar, como eu ter um Ferrari e andar numa pista toda esburacada. Bom, tá aí. Ele fala do assunto da semana, né? Dá ali uma expressão bem brasileirada, mas parece que não entendeu as figuras de linguagem, Abel. Calma, que não tem ninguém falando em matar ninguém, não. É só uma figura de linguagem. Mas o trecho que o Pascoal se refere não está no nosso recorte, né, Pascoal? Além disso, foi categórico pedindo o jogador. Assim, o Abel se posiciona de maneira... Nessa pergunta em questão, né? Ele se posiciona muito claro. E ele se posiciona muito ao lado da torcida. Porque ontem a torcida do Palmeiras vaiou a presidente, o diretor de futebol, mas não protestou contra o time e contra o Abel. E isso tem sido uma frequência, né? Tem sempre os descontentes que vão, esse cara, aquele outro, sempre tem. Tem um nível... Eu confesso que eu tenho conversado com um número assustador para o que era antes, de palmeirenses que já não dão mais o apoio integral ao Abel. Concordo que ele é poupado de muita coisa, mas na percepção, conversando com torcedores aqui em São Paulo, ele já começa a ser olhado. Eu não sei qual vai ser o retorno disso se ele não classificar no Paulista. Esse olhar realmente pode mudar por uma desclassificação do Campeonato Paulista, ou pode melhorar com uma classificação no Campeonato Paulista, claro. Pode mudar quando ele tiver os jogadores que ele imagina, né? Igual ele falou na entrevista, não, se vai contratar o Claudinho, não precisa me perguntar. Se vai contratar o Paulinho, para que vai me perguntar? Não tem que me perguntar. Eu vou contratar o Paulinho, não precisa contratar, não precisa nem me perguntar. Vai contratar o Claudinho, não precisa me perguntar. Vai contratar o Andréas Pereira, não precisa perguntar. Perfeito. Vai lá e contrata. Jogador desse nível não precisa perguntar. Agora, em algumas outras situações, precisa ter a consulta com o treinador. E eu acho isso plausível. Eu vou lá e eu cobro o diretor de futebol.
Cobra. E eu vou lá e converso com o presidente e peço os jogadores para o presidente. Tá lá. Todo jogo ele fala a mesma coisa. Eu peço, mas não sou atendido. Eu peço, mas não sou atendido. Cadê o meu camisa 8, o reserva do Rios? O Rios, ele fala com um orgulho tremendo. Fria. O Palmeiras... Né? Ele fala do Rios com um orgulho impressionante. Porque poderia estar melhor, a presidente do Palmeiras acha que a gente deveria contratar mais jogadores como o Rios. Nos anos Que anteriores, barato e que joga muito. Mas esses jogadores são difíceis de encontrar. E até ponderando o São elenco. raros. São difíceis o nível de jogo encontrar. do Palmeiras verdade. está abaixo Agora, do que pode. o Palmeiras eu tenho precisa certeza dar que ao treinador as internamente peças que ele existe essa necessita autocrítica. para E montar o até time. na parte do Abel também. Você vai dizer assim, Ontem a mas ele opção mandou pelo 11 Benedetti, embora, 12 um zagueiro embora, mais dispensou jovem, os mais jogadores. mais Parece que o Palmeiras não consolidado. contratou ninguém. O Palmeiras é o Não time que sei mais se investiu tem nessa relação janela. com Sim, uma tudo bem, o possível Paulinho ainda negociação não está do jogando. Naves, Eu acho que esse é um está no ponto muito radar, forte está de falando com observação. alguém. E esses Mas jogadores estão eu vejo que entrando na falta do Gomes ou do Murilo, o Naves deveria ser a primeira opção e o Benedetti ontem Os é dois um zagueiros jogador estão chegando. promissor, Um zagueiro chegou de e o muita outro ainda estatura, precisa chegar. mas teve dificuldade, muita Acho que a dificuldade. questão principal está no são ataque. questões A gente aqui tá ou ali, falando do mas dizer que Palmeiras, o é o trabalho Palmeiras, não ou está seja, o que eu andando, quero dizer ou que é o é Palmeiras. fim de ciclo, É o clube que seria um a gente, exagero, porque há a 10 campanha do anos, Palmeiras magnitude do diz o Palmeiras. contrário, diz que aponta por como mais um que dos não tenha favoritos a para todas as excelência de outros competições que dá. anos, É um clube que ainda tem é um um bom elenco trabalho, é forte. uma Ninguém boa discute a campanha. qualidade Santos do tem elenco. 15 pontos. Ninguém discute que o Se ganhar a trabalho última na rodada, média chega a das 18. últimas gestões do O Palmeiras, Bragantino, para não por falar exemplo, só tem da Leila, 14. são Se bons ganhar na última, trabalhos. chega a Tudo isso é 17. indiscutível. Agora, Todos também com é chance claro de classificação. que o O Palmeiras Palmeiras já não tem pode 20. ter Luigi e Então, mas esse- Thales o apenas São Paulo no já banco. está Por mais que o classificado e Luigi tem tenha feito um 16. golaço, Novo Horizontino por já mais está que sejam classificado, tem garotos 15. promissores, Mas se tem dois, você não pode chegar pode ter a Luigi e 23. Thales Pode como chegar o que alternativas quiser. Se únicas tiver para o dois seu no grupo ataque na no frente banco. dele, tchau. O Paulinho não está jogando. isso É é verdade. esdrúxulo, Mas me parece Mas que ainda essa... É um assim, né? Se você regulamento, coloca ele mas como também titular, sabe você qual vai é o ter opções de regulamento. Eu acho que o menino. Palmeiras tem que isso, se porque coçar. parece Tá também que o faltando Paulinho... gente, tá faltando o número cara é de o quê? gente, O tá Messi, ele faltando vai chegar e vai qualidade no time resolver principal. todos os problemas. É um Me parece vexame. que no Não ano sei se a passado palavra é o vexame, Palmeiras mas já agradável não é. apontava Não, claro que num a campeonato, necessidade, no vexame, começo do eu não Campeonato acho. Paulista, a Não é necessidade vexame, mas tem da que contratação de um ligar o nove sinal dito amarelo. pelo Abel, Porque se o explicitado Paulista com todas as é letras. uma Não, a gente preparação precisa, pra mas eu temporada, quero tá um muito cara, claro ele que o usou esses Palmeiras termos. precisa. Eu quero um cara que É uma chegue e covardia jogue. cobrar do Eu Abel, quero o jogador Abel para é ser MacGyver. titular agora. Esse cara que Lembra eu do quero. Ele MacGyver? chegou a falar isso no Ele ano passado. pegava, Disse que precisava de um pegava um arame defensor assim, jogador. Defendedor de jogadas. Aí o que Bomba. aconteceu? Não, mas Flávio o Lopes fez MacGyver 11 dava gols no campeonato soluções. estadual. Ele Como resolvia, sempre, o ele campeonato estava numa estadual curva. funciona Quanto ele já como fez uma por esse Palmeiras o tempo todo? É um Tá batendo no encantamento limite que a Mari tá falando. muitas vezes não se Limite de confirma número lá de para jogadores, frente. E me limite lembro de ter qualidade falado do isso time ao final do titular. Campeonato Isso a gente Paulista, estava dizendo, vendo desde o cara, brasileiro. talvez vá faltar. Se o Então, Palmeiras está eu achando não boto a culpa só porque no o Flaco regulamento. fez Tem 11 dois gols melhores no que você Campeonato no teu Paulista, grupo, o você seu tem tem o menos novo Evair. resolvido, né? O Tem MacGyver o novo tirava Evair. suco Não de é bem laranja assim. do chão. E acho que não foi Tanto bem que a assim. E torcida- foi uma questão do tanto que a Palmeiras o torcida tempo não todo. está pegando no pé do Abel. Então, Não é eu no pé acho da que diretoria. essa O questão regulamento precisa alivia ser a pressão resolvida. em O cima Abel do está Abel, falando, caso como não disse o classifique. Pascoal, E ele já falou, mais dinheiro forte. não é Ele meu. está levantando A questão o tom. não é o trabalho do Abel. Óbvio a questão é que daqui para uma frente o eventual Abel poder eliminação, que é fazer um muito trabalho possível, melhor. E o público nesse ontem, momento do isso Campeonato eu acho Paulista preocupante. Torcida vai essa aí que colocar só mais apoia pressão na nisso. rua. Sim. Uma 23 classificação dias e um de eventual dificuldade no campo. tetracampeonato O Palmeiras não jogava para menos de 30 é assim que mil funciona. há Para muito todo tempo. pode Assim ser como o a melhor Corinthians. diretoria que Análise for, fria, você o Palmeiras vai arrefecer. Agora, uma está coisa eu péssimo. tenho Não está. convicção Poderia e estar melhor, concordo poderia com a sua estar jogando avaliação melhor. das Aí é um conversas ponto. com o E a Palmeiras. gente viu nos anos anteriores. O Abel é o ele tinha último dos pontuação muito melhor problemas. nessa- Se é- Não, e do até Palmeiras. ponderando o Deus. elenco. O Abel não é um o problema nível de para o jogo do Palmeiras. Palmeiras Continuo achando o está melhor abaixo técnico que do atividade pode, do Brasil. eu Não tenho mudou certeza que absolutamente nada, mas a existe percepção essa do torcedor autocrítica. ela E é até muito da parte do minada, Abel né? também. Muito Ontem a modificada opção pela pelo sensação. O Benedetti, torcedor é um apaixonado, zagueiro tá no mais direito dele. jovem, Fecha aí, um Pascoalzinho, pra mais gente fazer intervalo. consolidado. Não, eu acho que Não sei se dentro tem desse relação panorama, com uma o possível Palmeiras tem que dar, negociação do porque a Naves, torcida do Palmeiras de estar no reclama radar, todo está jogo falando pede com jogador. alguém. Mas Todo eu jogo vejo que pede jogador, na falta todo do jogo. Gomes ou do Murilo, Porque o sabe que o Naves Palmeiras deveria precisa ser a dessas primeira posições. opção. E o Benedetti ontem Do meio é um pra jogador
especialmente. promissor, um O Palmeiras zagueiro precisa de de mais muita um jogador de estatura, velocidade mas pelo teve lado do dificuldade, campo. Precisa muita de mais dificuldade. um meia Então, direita, né? são O antigo meia direita, questões camisa aqui 8. ou ali, não mas sei, dizer que Pascoal. o Porque não tem trabalho ninguém tá para... andando, O ou Rio é saiu, vai jogar quem? É bom lembrar, assim, seria só um é bom exagero, lembrar que aí porque tem a o campanha do Felipe Palmeiras Anderson, diz o Exatamente. contrário, diz que e o por mais Maurício que não tenha foi um a baita excelência azar, né? de outros Porque anos, era o melhor ainda é um jogador bom do trabalho, Palmeiras. uma boa campanha. Inclusive, Mas é bom Santos tem dizer, uma 15 solução pontos, encontrada pelo se ganhar a Abel. última Sim, rodada, chega Porque ele se Sim. transformou no falso O 9 Bragantino, ali por e exemplo, estava tem 14. resolvendo a questão. Se Então, ganhar na última, foi chega uma a solução que ele 17. tinha encontrado Todos e que com acabou chance se de classificação. machucando e vai Palmeiras já voltar tem daqui 20. a... Então, mas esse esse O não... São
Paulo já mês, está mais ou Um classificado mês e e tem pouquinho, 16. né? Novo Esse Horizontino meio é já um tá que eu discordo um classificado, pouco, tem mas 15. o zagueiro, dois, o ponta, pode chegar a o 23, centroavante, pode aí chegar, realmente quem quiser, se tiver fica dois no complicado. grupo Os zagueiros estão na frente chegando. dele, Agora, tchau. o meia, o ponta e É o um centroavante... regulamento, Tá mas precisando, também tá carecendo. Tá cobrando. Tá Acho que o Palmeiras Vamos tem que fazer se coçar. intervalo aqui no Tá clube. faltando A gente gente, tá tá voltando já faltando com a reta números, final. centroavante já tá faltando tem qualidade tempo que tá falando do no centroavante. principal. Ele chegou em 2020? É um vexame? Não sei se a palavra é vexame, mas agradável. Torcedor do Palmeiras, é isso aí. Vamos para mais informações. Deixa seu like, se inscreva também no canal. O Palmeiras que está no mercado da bola aí, não desistiu de Vila Sante. Ofereceu aí 48 milhões, recusado pelo Grêmio, diz aí setorista. O Palmeiras tem mais 7 dias aí para fazer contratações para o primeiro semestre de 2025. Por enquanto aí a diretoria conseguiu contratar os atacantes Paulinho, Facundo Torres e os zagueiros Bruno Funks e Mikael e o volante Emiliano Martinez. Martinez foi contratado sem badalação para um setor que Abel Ferreira pedia aí uma reposição à altura de Aníbal Moreno. O uruguaio custou 7,5 milhões de euros, mais bônus aí por 75% dos direitos do atleta. Só que o uruguaio, de fato, acabou sendo o plano B do planejamento aí do Palmeiras, como informou o setorista Diogo Rossi, que cobre o Grêmio no dia a dia. O Verdão desejava trazer Matias Vila Sante, titular do time de Gustavo Quinteiros no Sul. Vila Sante que era aí plano A, mas o Palmeiras ofereceu metade do que o Grêmio quer. Segundo matéria assinada por Rossi, o Palmeiras ofereceu algo na casa dos 8 milhões de euros pelo volante do Grêmio. O valor foi prontamente recusado pelo tricolor gaúcho, que entende que o jogador vale algo na casa aí de 15 milhões de euros. Isso representa aí aproximadamente 90 milhões de carteira de Leila Pereira, praticamente o dobro do que foi investido em Martinez, que em pouco tempo já roubou aí a vaga de Aníbal Moreno como titular na equipe de Abel ao longo aí do Campeonato Paulista. Nos bastidores, a direção gremista afirma a procura do Palmeiras, destaca que recentemente fez vendas proporcionalmente maiores e por isso pede tal quantia pelo volante. Palmeiras ainda não desistiu ainda de Vila Sante, mas a contratação é improvável. O contrato do meio-campista paraguaio vale até o final de 2027. Com o Grêmio, Vila Sante vem sendo titular do time de Quinteiros no Campeonato Gaúcho, junto aí do colombiano Gustavo Cuellar, contratado aí nesta janela. Segundo Rossi, na reta final da janela de transferência é muito difícil que o negócio aconteça, mas o Palmeiras de fato apresentou uma proposta. A contratação de Martinez, todavia, inviabiliza por hora novo reforço para o círculo central aí no CEP. Torcedor do Palmeiras, é isso aí, muito obrigado, deixa seu like, se inscreva no canal, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo, galera.